ICMS. Vamos entender de forma prática o que é o ICMS, como ele é aplicado, quais são as regras que utilizamos para formar preço de venda. Se você está assistindo esse vídeo faz parte do livro de formação de preço de venda, mais tributação na prática. E você que comprou o livro, você além de ter acesso a esses vídeos todos organizados, os tópicos do livro organizados para você fazer tipo um curso dentro desse livro, você vai ter acesso também a todos os simuladores, né? Os simuladores que eu uso aqui, os simuladores de bônus também que você vai ganhar ao adquirir esse livro. Então, segue aqui embaixo agora comigo, vamos seguir passo a passo como que funciona o ICMS na prática. Para começar, vamos pensar o seguinte: o ICMS é um imposto estadual, né? Então, quando eu falo estadual, quer dizer, cada estado tem a sua própria regra, né? Pode ser que um estado, né, tenha uma regra igual ao do outro, isso pode acontecer, tá? Mas cada estado pode definir a sua regra de tributação. Então, a gente, para ficar muito mais organizado na hora da explicação, eu vou usar a tela do computador e aí eu vou explicar para você passo a passo. Segue aqui comigo que a gente vai ver agora na prática. Ó, vamos começar aqui, eu vou fazer um desenho para você, tá? E aí você vai seguindo aqui com muito mais didática, né? Então, é o seguinte, a gente está falando de ICMS, tá? ICMS é o imposto, o I é de imposto, tá? Você vai falando aqui, ó. Vamos falar o significado, imposto. O C de circulação, tá? Circulação de mercadorias. Então, olha aqui, mercadorias. Então, você está vendo que isso aqui é algo físico, né? Você pode pegar, tipo um mouse, um teclado, um medicamento, um dermocosmético. Então, imposto sobre circulação de mercadorias, né? E o S é de serviços, né? Então você fala, uai, Giovanni, agora confundiu. É isso mesmo, confundiu. Até porque nesse livro, né, nesses vídeos agora que a gente está fazendo, a gente não está fazendo de serviços. O serviço é telecomunicação, energia elétrica, tá? Transporte. São alguns serviços, são bem poucos serviços que tem o ICMS. Mas a gente vai estar focando nesse conteúdo falando de mercadorias físicas. Então, pronto, já entendemos o que significa o ICMS e o foco nosso, que é mercadoria física. O ICMS, quando você pega o mapa do Brasil, o que, que você vai ver? Que o ICMS é um imposto, né, estadual. Quando a gente fala, gente, estadual, quer dizer o quê? Quer dizer que cada estado pode ter a sua própria regra, tá? Então, o governador lá, com o pessoal lá de dentro da Secretaria da Fazenda, pode definir as regras tributárias dentro do seu estado. Isso quer dizer que é o seguinte: primeira coisa, você vai ter que entender os princípios, quais são as regras, depois você vai ver o que é aplicado em cada estado. Então, não dá para você falar o seguinte, ó, esse produto é assim em todos os estados do Brasil. Não dá para falar. Você tem que entender a regra. Quando os estados, cada estado cria uma regra, tá? Quando ele cria uma regra, geralmente essa regra está vinculada à NCM do produto. Então você vai falar, como assim, Ivan? É baseado na NCM que ele cria a regra. Para essa NCM, a regra é X. Para essa NCM, a regra é Y. Então, por isso que é importante você entender a NCM e fazer a consulta, entender qual produto que você está trabalhando lá, tá? Então, entendemos agora que o ICMS é um imposto, cada estado pode definir sua regra e fica variando entre as NCMs. Então, a gente tem que fazer a consulta da NCM do produto, tá? O ICMS, ele pode ser, por exemplo, isento, né? Não precisa pagar o ICMS. Por exemplo, a gente pega aqui o preservativo, né? O preservativo ele é um produto isento de ICMS, né?
Quer dizer que ninguém precisa pagar ICMS. Mas, ó, por outro lado, você tem que pagar 9,25 de PIS e COFINS, tá? Então é o seguinte, ele é isento de ICMS, mas não é isento de impostos, tá? Então você tem que, não é tudo. Então, cada imposto é um imposto. Então, por isso que está falando, ICMS zero, mas PIS e COFINS 9,25. Então, você tem que usar o PIS e COFINS na hora que você for formar o preço do preservativo, tá? Mas então, voltando ao ICMS, o ICMS ele pode ser isento, então não precisa ser pago. Ele pode ser também o conceito de regra geral ou débito e crédito. Então, o débito e crédito, a indústria destaca o PIS e COFINS, vira crédito para o distribuidor, que na hora de vender para a loja, ele vai ter o débito. E aí, na hora da loja comprar, tem o crédito, e na hora da venda, tem o débito. Então, você tem uma cadeia aqui, e aí é o conceito de débito e crédito, tá? Depois a gente aprofunda no conceito de débito e crédito, como é que ele funciona na prática. E depois você tem o conceito aqui de substituição tributária, né? Substituição tributária é o seguinte: o governo falou, eu não confio nos contribuintes, tá? Então, eu não confio nele, nos contribuintes. Então, o que ele pensou? Ele falou, olha, antigamente era mais fácil, agora com nota fiscal eletrônica é mais difícil. A mercadoria entrava aqui, vinha para cá e vinha para cá, né? Então, é o seguinte, na hora que esse cara comprava a mercadoria, ele não dava entrada na nota dele. Na hora da venda, ele não emitia nota. Aí o que acontecia? Aí ele pegava, não emitia nota, aí o governo recebia zero de imposto aqui, tá? Isso aqui antigamente. Aí o governo criou uma regra, o seguinte, ó. Qual que é o preço que vai ser vendido aqui? Ah, 50, vai vender para o distribuidor por 50. O distribuidor vai vender por 80. E esse cara vai vender por 120. Então ele fazia o seguinte: ah, já que ele vai vender por 120, eu vou pegar 120 vezes 18%, né? Aqui eu vou pegar 120, 18%, vai dar 21, tá? Então eu vou cobrar esses 21,60 antes, né? Então ele vai cobrar esse imposto antes. Na hora que esse cara emitir a nota e pagar zero, não tem problema, porque já foi pago antes. E esse cara embutiu no preço aqui, ó, o valor que ele ia pagar aqui na venda. Então, esse é um modelo de substituição tributária que a gente vai entrar com mais detalhes depois, tá? Outro ponto do ICMS é que o ICMS ele tem alíquotas, né? Então, por exemplo, alíquotas. Então, por exemplo, quando a gente fala em alíquotas, né? O que acontece aqui? Então, cada estado do Brasil pode ter um ICMS, né? E aí você tem o ICMS, por exemplo, para São Paulo, você tem a alíquota de 18. Essa aqui é a alíquota padrão, tá? Mas não quer dizer que todos os produtos aqui são 18. Existem as exceções. Então, exemplo, quando você pega um medicamento, tá? Um medicamento genérico em São Paulo, a alíquota é 12%. Então, uma exceção. Um dermocosmético dentro de São Paulo é 25%. Então, é uma exceção. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando o governo cria exceções, aí sai da regra geral. Se ele não citou o produto que você está fazendo análise nas exceções, automaticamente ele entra na regra geral. Então, ficou claro para você? Regra geral é a alíquota principal do Estado e depois você vai para outros. Exemplo, Santa Catarina, né? Santa Catarina, a regra geral lá também é 17%, tá? Mas o dermocosmético é 25%. Então, o que acontece? Cada estado pode ter, né? Você tem que pesquisar a alíquota de cada estado para ver qual que é a alíquota padrão, né, de cada estado.
Lembrando, não posso confiar na alíquota padrão. Eu tenho que ver se existe exceção para aquela NCM que eu estou analisando, para aquele produto que eu estou analisando. Se não, se os seus produtos não estiverem descritos nas exceções, automaticamente, né, ele foi ignorado pelo Estado, então ele cai na regra geral, tá? Então, quando você falar que a alíquota é 17 em Santa Catarina, quer dizer que é a regra geral, mas você tem que ver o produto. Se não, se alguém perguntar para você qual que é a alíquota de Santa Catarina, você tem que falar para qual produto, né? Se o produto tiver na exceção, você fala o que está escrito na exceção. Tá? Se não tiver, aí cai na regra geral, ok? Então vamos lá. Continuando aqui e continuando aqui a análise do ICMS, tá? Empresas do lucro real, tá? E do lucro presumido não tem diferenças de cálculo do ICMS, tá? Não tem, são iguais aqui para calcular o ICMS em qualquer operação, tá? Não tem diferença. Já as empresas do Simples Nacional, ela nunca tem crédito de nenhum imposto, né? Inclusive o ICMS. E na venda ela paga a sua taxa lá baseado no seu faturamento, tá? Outro ponto importante aqui que você pode entender aqui do Simples Nacional. Quando for substituição tributária, quer dizer, já pagou o imposto, então dentro daquela taxa tem o ICMS também. Então ele pode reduzir aquela taxa para pagar menos tributo, tá? Então, Simples Nacional é assim, tá? Então, a gente conclui aqui o repertório aqui com os cenários possíveis quando a gente fala nos tributos e depois a gente entra com mais detalhes falando do ICMS nos próximos vídeos, tá? Então é isso daí, um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos com muito mais conteúdo para você. Tchau, tchau, um abraço.